Se vocês lembrarem, no capítulo 12, verso 10, o profeta Natan fala para Davi o seguinte: a espada jamais se afastará da sua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Agora essa espada, ela está perseguindo e atingindo aqui a família de Davi. E este capítulo 13, que é o incesto de Amnon com Tamar, quando nós lemos essa passagem de forma séria, é uma passagem insuportável de se ler, né? É uma passagem pesadíssima, uma daquelas passagens que dá vontade de retirarmos as crianças do culto, pelo menos por hoje, mas é palavra de Deus para nós. Ela é insuportável porque ela vai entrando nas profundezas do que é a maldade humana, nas profundezas do nosso coração pecaminoso. Então vamos fazer a leitura do capítulo 13, verso 1 até o verso 22. Depois do verso 23 ao 36 é Absalão se vingando e matando aí o seu irmão Amnon pelo que ele fez. Depois da leitura ele diz essa palavra do Senhor, todos que respondam com um sonoro amém, e nós vamos ao Senhor em oração novamente. 2 Samuel capítulo 13, diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. E depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. E Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois ela era virgem e parecia impossível a Amnon fazer alguma coisa a ela. Mas Amnon ele tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era muito sagaz. E este lhe perguntou: por que emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não me contarás? Então Amnon lhe respondeu: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deite-te na tua cama e finge estar doente. E quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me servir comida, preparando a comida na minha presença, para que eu a veja e coma do que ela me servir. Amnon deitou-se e fingiu estar doente. E quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me servir. Então Davi mandou dizer a Tamar em casa do palácio: vai à casa de teu irmão Amnon e prepare-lhe alguma comida. E Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, e ele estava deitado. E ela pegou a massa, fez bolos e assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele se recusou a comer. E Amnon disse: saiam todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então Amnon disse a Tamar: traze a comida ao quarto, para que eu a coma do que lhe servires. E Tamar pegou os bolos que havia preparado e os levou ao seu irmão Amnon no quarto. Quando ela os trouxe para que ele comesse, Amnon a agarrou e disse: vem e deite comigo, minha irmã. Porém ela lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Como me livrarei da minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Peço que fales com o rei, porque ele não me negaria a ti. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, e como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela. Maior era a aversão que ele sentiu por ela do que o amor que ele tivera. E Amnon lhe disse: vai embora daqui. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedir assim. Maior seria este mal do que o outro que fizeste. Mas ele não lhe quis dar ouvidos, e chamando o servo que estava com ele, disse-lhe: manda essa mulher embora e fecha a porta depois que ela sair. Ela vestiu uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele mandou-a para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica longa que vestia e pôs as mãos sobre a cabeça, andando e chorando. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: o teu irmão Amnon esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas o teu irmão, não te perturbes por isso. E assim Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão.
quando o rei Davi soube dessas coisas, de todas essas coisas, ele ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ele ter forçado sua irmã Tamar. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso santo e bom Deus, conceda-nos a tua graça e que o teu Espírito nos ilumine para que possamos entender a tua palavra e convença-nos do nosso pecado e leve-nos até Cristo Jesus, gerando e nutrindo fé e fé somente no seu Filho. Ó Pai, que esse duro episódio venha a mostrar-nos a malignidade absurda e a loucura que é um ato pecaminoso, e que nisso o Senhor gere em cada um de nós um genuíno arrependimento e um genuíno ódio contra o nosso próprio pecado. Que o Senhor venha a ser misericordioso com cada um de nós, salvar os perdidos e edificar a sua igreja com a sua palavra e a sua palavra somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para nós começarmos a entender essa passagem, vamos apelar um pouco para a arte. De vez em quando as obras artísticas elas têm algum insight que é dificilmente capturado em textos ou em livros ou em comentários, né? Lá na galeria de Washington DC tem 2 quadros de um sujeito chamado Giovanni Barbieri, que era conhecido como Guercino. Esse pintor barroco, em 1649 e 1650, ele fez 2 pinturas magníficas, coisa assim, a obra-prima mesmo. E uma das pinturas chama Amnon e Tamar. Ele faz essa pintura logo depois do abuso de Amnon. Tamar está saindo da cama assim, toda envergonhada. E no mesmo ano, o Guercino ele fez uma outra pintura chamada José e a esposa de Potifar, lá de Gênesis 39. E essas 2 pinturas magníficas, obra-prima mesmo, elas são colocadas lado a lado lá no Museu de Washington. E basicamente ele pintou elas juntas, elas foram colocadas juntas porque, para Guercino, uma interpreta a outra. E nisso ele está completamente correto, porque existem conexões grandes entre Gênesis 39, José e a esposa de Potifar, e esse caso aqui do filho de Davi, Amnon, e a sua irmã Tamar. E uma das coisas que une essas 2 passagens é exatamente Tamar, porque Gênesis 39, José foge da esposa de Potifar, contrasta com Gênesis 38. O que aconteceu em Gênesis 38? Judá, ele se deita pecaminosamente com outra Tamar, que era esposa de seus filhos que morreram. E essas 2 passagens, Judá pecando com Tamar e José mantendo-se puro contra a mulher de Potifar, elas contrastam-se em Gênesis 38 e Gênesis 39, e é a base literária para o autor de Samuel escrever aqui para nós. Então, por exemplo, a Tamar aqui de Amnon, Amnon diz para ela no verso 11: vem, deita-te comigo. É a mesmíssima frase no hebraico do que a mulher de Potifar, ela olha para José e fala: José, vem, deita-te comigo. Exatamente uma alusão aqui a essa passagem. Judá, ele teve, os 2 filhos dele morreram, e ele não quis entregar o 3º filho a outra Tamar, e ela acabou tendo que se prostituir para ali ter a atenção ali de Judá, que ele não estava dando. Judá então estava em um pecado de imoralidade e um pecado contra a Tamar, e aqui um dos descendentes desse Judá, Davi e Amnon, eles estão aqui então pecando novamente contra uma outra Tamar. E a Tamar, o grande contraste aqui que causa uma grande compaixão com Tamar, é que José, ao ouvir vem, deita-te comigo, ele consegue escapar, né? Ele consegue escapar. A Tamar, vítima, ela não consegue escapar. Se vocês lerem o verso 18, só por curiosidade, ela vestia uma túnica longa, é uma túnica especial, e é a mesma frase para falar da túnica que José tinha de especial em relação aos seus irmãos. Essa palavra aparece só nessas 2 passagens em toda a Bíblia. Então, tanto Tamar, ela está ali revivendo o que José reviveu, mas com a
o azar e o trauma de não ter conseguido escapar desse abuso do seu irmão. A passagem diante de nós, até lá o versículo 22, ela tem 3 partes bem claras e bem fáceis da gente lembrar. Do versículo 1 ao 6, o pecado está sendo planejado. Então Amnon, ele se junta com Jonadab e eles começam a planejar o pecado. Do verso 7 até o verso 17, o pecado ele é executado. E do verso 18 até o versículo 36, na verdade, nós temos as consequências do pecado. Então o pecado ele é planejado, ele é executado, e aí vem os resultados desse pecado. Mas não vamos perder o foco do autor aqui. Por quê? O ponto todo não é Amnon e Tamar. Eles não são o protagonista da história, eles são coadjuvantes aqui. O grande protagonista da história, quem que é? Davi. O rei Davi, o protagonista humano da história é Davi. E o ponto todo, dentre esse pecado de Amnon, planejamento, execução e os resultados desse pecado, o ponto do todo do texto é mostrar o pecado de Davi, como pai de Tamar e como pai de Amnon e como pai também de Absalão, que vai matar o seu irmão Amnon daqui a pouco no texto. Então, o pecado de Davi, ele vai ser exposto ao mostrar esse horrendo incesto e abuso de Amnon para com Tamar. Então nós vamos ter hoje várias aplicações paternais do texto, várias aplicações para nós como pais e mães em relação aos nossos pecados para com os nossos filhos, e como que o Evangelho, a boa notícia do que Jesus fez por nós, vai transformar esses contextos de pecado. Então vamos lá, em primeiro lugar, o verso 1 ao 6, além do planejamento do pecado, existe um princípio aqui de imitação, tal pai, tal filho, como diz o título aí do sermão. Veja comigo o versículo 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar, e desde algum tempo Amnon, filho de Davi. A gente sabe, o leitor atento sabe que esses dois homens, Absalão e Amnon, são filhos de Davi. O texto já falou que eles são filhos de Davi. Por que o autor ele faz questão de repetir a frase 2 vezes? Olha, esse daqui, lembrem bem disso. Coloquem isso na frente do coração de vocês. É filho de Davi. Amnon também, filho de Davi. O ponto todo aqui de enfatizar e destacar isso é mostrar que o que vai acontecer agora é uma imitação do que Davi fez com Batseba nos capítulos anteriores. Porque o filho na cultura bíblica necessariamente imita o pai. E o pecado de Davi, então, ele vai ser ecoado, ele vai ser reverberado. É o que a gente viu ontem na reunião de casais, é esse megafone pecaminoso, esse grito de iniquidade que Amnon e depois Absalão vão imitar aqui. E o pecado de Davi e o pecado de Amnon também é uma imitação do pai deles, na verdade que é o nosso pai também, aquele primeiro homem, Adão. Então vejam, o pecado de Adão, ao comer do fruto do julgamento do bem e do mal, ele é reverberado em cada pecado posterior. E nós imitamos o nosso pai caído, Adão, todas as vezes que nós pecamos. Por quê? Lembre do pecado de Adão. Vamos lembrar aqui de Adão e Eva. Não pode comer daquele fruto. O que aquele fruto simboliza, pela 10ª vez? Simboliza o julgamento do bem e do mal, sem a palavra de Deus. Essa é a grande tentação ali. Ou eles vão julgar o certo e errado com base na palavra de Deus, e nela somente, ou eles vão ser como Deus, um juiz autônomo, e julgar o bem e o mal com base neles mesmos. É assim que eles vão ser como Deus. Eu vou julgar a minha vida, o que eu achar certo, o que eu achar errado, com base no meu umbigo e não com base na palavra de Deus. E aí Eva, ela olha aquele fruto e ela viu que aquele fruto era bom, bonito. A palavra hebraica é tov. Tov ela traduz tanto bom quanto bonito. É algo atrativo aos olhos. Ela vai lá, come do fruto e
o dá para o seu marido Adão. O que aconteceu ali? Deus falou, isso aqui não é bom. E ela inverteu, Adão também inverteu o julgamento e falou, não, o que Deus falou que é bom, não é bom. E o que Deus falou que é mal, eu estou julgando que é bom. A hora que abocanha isso, morte acontece. O que Davi fez? Nós já vimos. Ele olha para Batseba lá do alto do seu palácio e vê que ela é top, ela é bonita. Ele olha, julga, Deus fala, não cometerás adultério, Davi. E Davi fala, não, aquilo ali é bom, aquilo ali, ela é bonita. O que Davi faz? A mesma coisa que Adão, ele toma do que é proibido e gera morte. O filho dele morre. O que Aminon faz aqui, meus irmãos e irmãs? É a mesmíssima coisa. O texto bíblico começa com essa alusão ao Éden. O verso 1 do capítulo 13 fala que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, muito boa, atrativa aos olhos. O Deus que julga todas as coisas, é Ele que determina o que é bom, porque Ele somente, Ele infinitamente sabe. Ele olha para a sua criação, e a sua criação em Gênesis 1, agindo conforme a sua palavra, Ele diz, é muito bom. Aí o ser humano, em vez de se submeter a essa palavra, Aminon fala, não, é muito bom aquilo que eu não posso, e aquilo que vai me levar à morte. Ao ponto do verso 2, Aminon ficou angustiado. Aquilo tomou conta completamente da alma dele. Ele ficou perturbado, ele não conseguia dormir, ele não conseguia pensar em outra coisa, senão planejar se deitar com a sua irmã aqui. Nem irmã, porque Davi tinha várias esposas, ela era a filha da mesma mãe de Absalão, mas o mesmo pai aqui, Davi no caso, era irmã de Aminon. Ele ficou angustiado, e aí tinha o impedimento. O impedimento é, ela era virgem, então ela não tinha dormido com nenhum homem ainda, e portanto isso era um grande impedimento para ele ir lá e se deitar com ela. E essa passagem, ela ecoa tanto o Éden, que aparece uma nova serpente. Essa serpente chamada Jonadab, no verso 3. Jonadab é primo de Aminon de Tamar. Ele é filho do irmão de Davi. E o texto fala no verso 3 no final que ele era muito o quê? Sagaz. A mesma característica, o mesmo adjetivo da serpente. Verso Gênesis 3, a serpente a mais sagaz dentre as criaturas que Deus fez. Então Jonadab, esse primo, ele se coloca como o filho da serpente, como aquele que vai, através das suas palavras, gerar morte, fazer com que não abocanhe o fruto proibido que era sua irmã aqui. E aí ele insiste, né? Jonadab fala, por que você está triste, você está emagrecendo, está doente? E aí Aminon, ele não tem nenhuma restrição, ele já fala para o primo dele, olha, eu estou apaixonado pela minha irmã e eu queria me deitar com ela, não vejo como. E Aminon, ele fala, então vamos fazer o seguinte, Aminon, ele proporciona para Aminon deitar-se com Tamar. Finge que está doente, fala que você gosta aí somente da comida de Tamar, fala para ela preparar um bolo para você, e o rei não vai te negar isso. E Aminon, ele fez todo esse teatrinho, né? E o verso 6 termina dizendo, Aminon deitou-se e fingiu estar doente, e quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, peço que minha irmã Tamar venha preparar 2 bolos na minha presença, para que eu coma do que ela me serviu. Então Aminon aqui, ele está dentro deste princípio mimético, dentro deste impulso imitativo do que ele viu seu pai fazendo. E ambos estão imitando Adão em seu pecado, em sua queda. Isso toma conta deles. Tomou conta de Adão, de Eva, tomou conta de Davi e toma conta aqui de Aminon. Ele está completamente batizado nessa água imunda e no lamaçal do pecado. E o que nós vimos ontem é muito importante no nosso estudo. O quanto que o nosso exemplo
A forma como a gente age, a forma como a gente fala, a forma como a gente se coloca no mundo e nossa casa influencia de forma gritante os nossos filhos. O seu filho, a sua querida filha vai te imitar. E ai de mim, e ai de vocês, se nós estamos promovendo e destacando o pecado, sem estar mostrando a face feia de Adão e não a beleza gloriosa da face de Cristo Jesus. Irmãos, alguns de nós talvez seria melhor que os nossos filhos imitassem o próprio diabo do que imitar você. Porque o diabo, ele de vez em quando se finge ser um anjo de luz, mas tem gente que o tempo todo finge ser crente, ser cristão, finge ter fé em Jesus, mas quando vai ver de perto a vida, é essa imundícia de pecado. E o seu filho, ele está te olhando, ele está olhando a sua frieza espiritual, ele está olhando a sua falta de oração e comunhão com Deus, ele está olhando a sua absurda ignorância bíblica, que você não passa tempo na palavra de Deus, ele está olhando você tratar a sua esposa como um lixo, ela está olhando você tratar o seu marido como um pedaço de lixo. Isso vai formar, não apenas informar, mas formar os seus filhos. E graças a Deus, quanto mais velho eu fico, mais eu dou graças a Deus pelo julgamento final. Porque no julgamento final você vai se dar conta dessa desgraça de vida que você está vivendo. O seu filho, vejam, Aminon, filho de Davi. O texto está reverberando. Existe essa pedrinha que é jogada no lago, e as ondas elas vão aqui se refratando, elas vão se repetindo. O seu filho está com o olho cravado em você. Ele não tem que ver perfeição, mas ele tem que ver um pecador arrependido e que ama Jesus Cristo, e que faz por onde, e mostra frutos dignos de arrependimento. E o Evangelho é o grande remédio para a sua vida, porque você está imitando Adão, você está julgando o que é certo e o que é errado com base em você mesmo, e isso vai gerar morte. 100% das vezes gera morte. Por quê? Porque Deus está sempre 100% certo e você está sempre 100% errado, porque você é incrivelmente burro e eu sou uma mula. É por isso que a gente erra. O pecado afetou-nos completamente. Deus, por outro lado, é infinitamente sábio. Ele que sabe o que é bom. Por quê? Porque Ele é a própria bondade essencial em si mesmo. Ele é o supremo bem. Ele é o único que pode dizer: eu vou julgar o que é certo e o que é errado com base em mim, na minha essência, na minha identidade, naquilo que eu sou. Porque não existe bondade fora de Deus e fora do padrão que se assemelha e se acomoda adequadamente ao que Deus é. E para você sair desse estado de morte, de julgar com base em você mesmo e portanto sempre gerar morte, você precisa se render àquele que fez o oposto de Adão, àquele que disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse: eu tenho uma comida que nenhum de vocês conhece, porque nenhum de vocês faz a vontade do meu Pai, mas eu faço. E Cristo se entregou por nós, para nos livrar desse ciclo vicioso de imitação de Adão, que é o que a gente chama de pecado, para nos livrar deste poder maligno que reside em cada um de nós, de ser tomado pelo pecado. Não, agora o que nos toma é a graça, e a graça é esse poder que rompe, não somente não paga a culpa pelo pecado, mas rompe e estraçalha o poder do pecado em nosso coração.
Então, o primeiro ponto do texto é esse princípio de imitação no planejamento do pecado de Amnon. Está imitando exatamente o que ele viu seu pai fazer há algum tempo atrás. Segundo ponto, verso 7 até o verso 17, nós temos aí esse episódio escuro em trevas da execução do pecado de Amnon. Se vocês verem comigo o verso 9, diz assim: pegou a forma e tirou os bolos diante dele, mas ele recusou a comer. E Amnon disse: saiam todos da minha presença. O príncipe, o filho do rei, ele dá essa ordem e todo mundo obedece. Então isso nos ensina a primeira coisa, que para executar um pecado, nós necessariamente vamos nos esconder. Não é? É o que Adão e Eva fizeram. Pecaram, vamos se esconder aqui atrás de uma árvore, vamos colocar aqui folhas para esconder nossa nudez. E Deus fala: como é que você sabe que isso é vergonhoso? Comer da árvore que eu falei para você não comer? Foi a mulher. Foi a serpente. Malditos serão todos vocês. O princípio do pecado é a ocultação. Davi, ele não fez isso em praça pública, ele não tomou Batseba diante dos olhos de Israel. Ele chamou a parte, mandou todo mundo embora e ficou sozinho com Batseba. Amnon está fazendo a mesma coisa. Saiam todos da minha presença. Então é quando a gente está sozinho, sem olhos humanos diante de nós, que nós vamos mostrar quem nós realmente somos. Que nós vamos mostrar se a gente está tomado de iniquidade ou se nós somos escravos de um Senhor bom, que é Cristo Jesus. Saiam todos da minha presença. O ser humano sabe conscientemente que todos os seus atos iníquos são vergonhosos. Às vezes, pela prática, essa vergonha vai diminuindo e às vezes as pessoas pecam ao céu aberto por tanto estar já tomado de pecado há muito tempo, escravizado pelo pecado há muito tempo. Aqui Amnon, nesse primeiro ato público dele aqui, ele está com vergonha, ele está com essa timidez dos olhos que o cercam. Saiam todos da minha presença. Então, a última barreira aqui foi removida, né? Porque ali da vergonha, as pessoas ali, os servos de Davi, eles poderiam impedir Amnon de fazer o que ele fez. Agora o último impedimento, a última barreira que a graça de Deus, a graça comum de Deus colocou para impedir e para amenizar essa situação, é removida, e sempre debaixo, é claro, da permissão soberana de Deus. E no verso 11, quando ela trouxe para que ele comesse, Amnon agarrou-a, ele disse: vem, deita-te comigo, minha irmã, ecoando de novo Gênesis 39:12, com a mulher de Potifar, falou exatamente isso para José. Porém ela, no verso 12, respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Veja, Tamar diz: nós não somos pagãos. Os pagãos dormem com a irmã e com o irmão, com o pai, com a mãe. Nós somos povo de Deus. Nós somos Israel. Não se faz assim em Israel. Isso é uma loucura. Verso 13. Antes disso, no verso 12 ainda, quando ela fala assim: não faça essa loucura, essa frase é uma alusão a Juízes 19:20. Nós já vimos isso. Nós já vimos Juízes inteiro aqui na nossa igreja, antes de Samuel, e nós vimos que Juízes 19:20, uma mulher ali de Israel, uma concubina, ela é também forçada, e ela é morta, ela é esquartejada ali, e aí o texto fala que fizeram uma loucura em Israel. E ela está tentando lembrar, olha, lembra daquele episódio? Fizeram uma loucura e acabou em guerra, acabou em morte. Não faças tal loucura. Verso 13: não me livrarei da minha vergonha, e tu serias como um louco em Israel.
peço que fales com o rei, porque ele não me negaria a ti. O rei deveria negar. O rei deveria negar porque a lei proíbe casamento entre irmãos. Ela está tentando de alguma forma sair dessa situação de forma desesperadora, mas talvez ela esteja pensando que o meu pai relaxou em relação a lei. O meu pai talvez vai permitir isso, é melhor do que você fazer isso comigo aqui, essa loucura. Peça ao rei, que ele não me negará a ti. O rei está tão frouxo, que ele não negaria essa situação. Verso 14, mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Como era mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ele. E um terceiro e último ponto aqui de pecado de Abdom, o primeiro é que ele faz em oculto, o segundo é que é uma loucura, e o terceiro é a grande ironia da idolatria, é a grande ironia do pecado. No verso 15, depois Abdom sentiu grande aversão por ela, ele sentiu repulsa por Tamar, ele sentiu esse nojo, desprezo, e maior era o desprezo que ele sentia do que o amor. Então ele estava tomado, dominado por essa paixão pecaminosa de forma completa. Mas agora o ódio dele por Tamar é maior do que esse amor. Ele despreza ela completamente e manda ela embora. É pior você mandar embora. Agora que você fez isso, vamos tentar pelo menos casar. Ele diz não. Ele chama o seu servo e ele fala: tira essa mulher, verso 17, manda essa mulher embora e fecha a porta. Verso 17. Ele trata ela do começo ao fim como um objeto, satisfação egoísta. Pronto. Então chama ela, manda ela embora, não quero saber dela. Meus irmãos e irmãs, todo pecado faz isso. Ele promete o paraíso e entrega o inferno. Todo pecado faz isso. O pecado sexual, o pecado da mentira, o adultério, a cobiça, a idolatria ao dinheiro, a ganância do dinheiro. Quando você o obtém de forma idólatra, você vê que você está tão podre e vazio como antes. Você passa a vida inteira pensando: nossa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser uma pessoa mais feliz. E aí, quando você tem mais esse dinheiro, Deus te entrega como uma forma de condenação para a sua vida, você vê que aquele dinheiro não faz nada para mudar esse monturo de esterco que é a sua alma. Eu trabalhei por uma década construindo casas. E às vezes o Pedro trabalhou comigo, a gente construía casa em lugares de médio e alto padrão, e às vezes alto padrão. E a gente conseguia ouvir os riquíssimos ao nosso redor, como é que era o cotidiano deles. Não tinha absolutamente nenhuma diferença de qualquer favela, de qualquer bairro pobre. É a mesma coisa, é os mesmos gritos, é o mesmo adultério, é a mesma desconfiança, é o mesmo palavreado chulo, é a mesmíssima coisa, porque o dinheiro não faz nada para dar-te alegria e renovar o seu coração. Nada. A imoralidade é a mesma coisa. Toda vez que você abraça o pecado imoral, você se vê numa lama escura de maldade, de pecado, de trevas, ao ponto que você quer apenas morrer, ou sumir, ou desaparecer. É isso que o pecado entrega 100% das vezes. E nós todos os dias caímos nessa ladainha, caímos na mentira da promessa que o pecado tem para nós. E não bastasse toda essa tragédia aqui, vamos voltar para o início desse parágrafo, no verso 7. Isso aqui é revoltante. Verso 7, então Davi mandou dizer a Tamar em casa: vai à casa do teu irmão Amnon, prepara-lhe alguma comida. Davi é quem proporcionou isso tudo. Davi é quem possibilitou
aceitou isso tudo. É Ele que deu a provisão para o pecado. É Ele que permitiu essa desgraça toda aqui. Desde que o mundo é mundo, se sabe que um homem não pode ficar sozinho com outra mulher. E Davi fala: ok, vai lá na casa do seu irmão. Estava no palácio de Davi, vai lá na casa de Aminon fazer um bolo para ele. Tem o menor sentido. Não é possível que ela fosse tão boa cozinheira que nenhuma outra mulher de Israel ou outra equipe culinária de Israel não conseguisse fazer um bolo para esse mundo do Aminon. Davi está tão anuviado, está tão fora da realidade. Ele talvez seja uma postura estoica de ok, agora vai dar tudo errado, que ele está dando livre fluxo para o pecado da sua família aqui. Natan falou: não vai se afastar de para a sua casa. Então talvez ela não tenha o que fazer aqui. Isso é irresponsabilidade diabólica. E é ele que proporciona então Aminon se deitar com Tamar. Vejam que nas entrelinhas, no meio dessa grande narrativa, o autor ele vai pontuando no começo de cada fase o que Davi está fazendo. Aminon, filho de Davi, quis ter com Tamar. Davi fez isso acontecer. Irmãos e irmãs, aplicando para nós aqui, nós somos responsáveis pelo aquilo que tem acesso aos nossos filhos. E talvez você esteja proporcionando que Aminon, esse predador, venha abocanhar a sua filha e o seu filho. E você é responsável. Você é responsável por tudo que o seu filho e sua filha assiste, acessa, por todos os lugares que eles vão. É você que está mandando ele para lá. O seu filho não vai sair de casa. É você que está enviando ele. E você é culpado e responsável por proporcionar que o predador devore o coração e o corpo da sua filha e do seu filho. E você vai dar conta disso diante de Deus. Então vigie, tome cuidado. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel. Aí está falando do primogênito dele, Aminon. Aí está falando de uma situação aqui que talvez seja impossível um filho de Davi se deitar com uma filha de Davi. Não tem ninguém como Davi em todo Israel. E ele proporcionou isso, num descuido. E vejam só, como ele proporciona por puro mimo. Porque no verso 6, Aminon, filho, estar doente, chama Davi, seu pai, e fala: eu estou doente, olha só como eu estou coitadinho, olha só como eu estou abatido, meu pai, eu estou magrinho, olha só, eu queria uma coisa só, se fosse possível, vamos para fazer aqui, um pedido só, um presente só, você não vai pedir muito? Tamar, eu gosto muito do bolo que ela faz, fala para ela vir aqui. E Davi mima. A palavra mimo em português ela é mal colocada, porque mimo é um agrado, né? E agrado nem sempre é ruim. O bom mesmo é os americanos que falam spoil. To spoil em inglês é estragar, é bem melhor do que mimar, né? Quando você dá o que o seu filho quer, você está estragando ele, porque o seu filho é um poço de ignorância e não tem como ser diferente. Porque ele é uma criança. Então vamos pensar que uma criança, um adolescente, não sabe de nada. Ele não sabe que isso daqui vai fazer mal para ele, se ele usar muito. Ele não sabe que comida que ele tem que comer. Ele não sabe a hora que ele tem que dormir. É você que manda, seu frouxo. Meu filho não come isso daqui. Meu filho não quer dormir. Meu filho só dorme no meu quarto. O meu filho tem que chupar chupeta depois de 1 ano de idade. Vejam, é muito óbvio que você está sendo um péssimo pai e uma péssima mãe. E eu não preciso na sua casa. 10 segundos que eu olho para o seu filho, a gente sabe que você não está disciplinando ele.
que você não está o amando biblicamente, dá para saber. Não tem como esconder esse pecado, porque a criança vai gritar o pecado do pai e da mãe em praça pública. Você está estragando o seu filho porque você é um tolo, porque você é uma mulher tola. Era melhor seu filho ser criado entre lobos na floresta, ou no deserto, em qualquer lugar, do que ser estragado por essa porcaria de pai e mãe que a providência arrumou para eles. Pare de estragar seus filhos, pare de mimá-los, senão você vai prover um futuro Amnon. Ah, meu filho não, sim. Seu filho vai fazer muito pior do que Amnon. Se Amnon agiu como louco aqui, o seu filho não vai ser só uma Tamar, não, vão ser várias. A sua filha, opa, meu pai parece que esse Amnon aqui, vários Amnons. Mentira, adultério, fornicação, é o que espera o futuro de um ser estragado que você está criando em casa. Discipline os seus filhos, pelo amor de Deus. Ensine-os a palavra de Deus. Não dê aquilo que eles querem, dê aquilo que eles precisem. E o que eles mais precisam é Cristo Jesus. E Cristo, Ele recebe pais e mães tortos como nós. E Ele recebe Amnons arrependidos e Tamares quebradas. Se você foi vítima de pecado, existe restauração. O pecado, ele não tem a última palavra. Em Cristo Jesus, você não deve mais nada ao pecado. Ele não te define. Mas você precisa correr para Cristo pela fé. Em terceiro e último lugar, o verso 18 ao 22, pegando o gancho aí até o verso 36, as consequências do pecado. O verso 18, ela vestiu uma túnica longa, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. Então o criado dela mandou para fora e fechou a porta depois que ela saiu. Então Tamar colocou o cinto sobre a cabeça e rasgou a túnica longa que vestia, e pôs a mão sobre a cabeça e andando e chorando. A atitude de Tamar aqui, ela se coloca numa posição de luto. O que ela faz aqui de rasgar a sua veste, ela está dizendo: eu não sou mais virgem, rasgou a túnica da virgindade dela, coloca cinzas, ela está, isso aqui é um processo de luto. Ela vai chorando, ela não está conseguindo se controlar aqui, e ela então está enlutada. A primeira coisa que o pecado faz então é morte. Morte na vida aqui de Tamar. Primeira consequência. Segundo, verso 20. Mas seu irmão Absalão lhe perguntou: teu irmão não esteve contigo? Minha irmã, acalma-te, ele é apenas teu irmão, não te perturbes por isso. E assim Tamar ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. E aí o que Absalão vai fazer no verso 20 é o que ele vai fazer no verso 23 ao 36. Absalão, ele é tomado por vingança. Ele é tomado por vingança e ele espera, o verso 23, ele espera 2 anos. Ele fica 2 anos com aquilo na cabeça, planejando, né? Aí ele resolve dar um banquete, chamar todos os filhos do rei para esse banquete. Ele chama Davi, ele se recusa, Davi não vai, mas deixa ele ir. E aí todos os filhos de Davi são reunidos, e aí Absalão manda matar Amnon. E ele morre, lá no verso 32 em diante, ele morre porque só morreu. E aí Jonadab, ele aparece de novo, né? Uma fofoca chega para Davi e fala assim: todos os filhos morreram, Absalão matou todos eles. Davi rasga as vestes de desespero aqui, e de novo Jonadab, essa serpente, ele vai estar ganhando favor diante do rei. Ele fala: não, fica tranquilo, porque só Amnon morreu. Fica tranquilo. Olha a palavra de Jonadab aqui: só Amnon morreu, não foram os outros não, só ele que morreu. E aí o pessoal, Absalão, verso 74, foge. Semana que vem o pastor Tiago vai colocar essa fuga para nós aqui.
E depois o rei termina chorando amargamente no verso 36 em todos os seus servos. Então essa vingança é obtida aqui, né? E veja que Absalão, que depois vai se mostrar também um grande ímpio, mas ele se coloca, existe um intertexto aqui, uma relação lá com Gênesis 34, onde nós temos ali um homem pagão que abusa de Diná, uma das filhas de Jacó, a única filha de Jacó. E aí 2 filhos, Levi e Simeão, eles também armam uma trapaça de Marapuca e falam assim: olha, a gente vai fazer Siquém, a gente vai fazer uma aliança com você, mas circuncidem os seus homens, para que eles sejam um só povo. E aí quando todo mundo da cidade de Siquém se circuncidou, tá, todos os homens ali fracos por causa da circuncisão, Levi e Simeão passou a espada em todos os homens daquele povo e matou todo mundo, né? E Jacó, ele está no mesmo pecado de Davi, porque Jacó não fez nada para proteger Diná. E é exatamente esse terceiro ponto aqui, o verso 21. Olha só: quando o rei Davi soube de todas essas coisas, ele ficou furioso, ponto final. Ele ficou bravinho, né? Ele ficou desconcertado. E o que ele fez? Pergunte para o autor bíblico: o que ele fez? Ele não fez nada com Amnon. Ele não fez nada com Tamar. Nenhuma restrição, nada. Ele ficou furioso, ponto final. Verso 32, 22 fala assim: porém, então já que Davi não fez nada, Absalão então vai executar aqui a justiça contra Amnon. E vai trazer morte aqui. É essa passividade paternal que é o grande ponto-chave aqui, concluindo o texto. Davi não faz nada. E por não fazer nada, resulta em tudo de errado. A nossa passividade como pai e como mãe não vai ficar impune, não vai ser neutra. Ela vai ativamente educar nossos filhos no pecado. E aí você está vendo o seu filho pecar, o seu filho blasfemar, o seu filho roubar, o seu filho bater, desobedecer, fazer birra, e você fica irado, mas não faz nada de bom. Só fica, alguém viu ontem no assunto de casais, né? Você explode em ira, fica bravinho, mas não há nenhuma graça, não há palavra de Deus, não há restauração do coração da criança. Você só fica bravo porque aquilo te trouxe algum prejuízo. Você está cansado, está estressado, vai para sua casa, trouxe alguma vergonha pública para você, mas isso é tudo sobre você. Está sendo entronizado em seu próprio coração. Cristo nos chama a morrer na cruz e não ficar passivo, mas se entregar ao nosso Senhor. É isso que cura um pai frouxo, um pai banana e uma mãe tola, uma mulher iracunda. É uma coisa só: a graça que flui da cruz de Cristo Jesus. É a misericórdia transformadora que emana das veias de Emanuel, o Deus conosco. 3 conclusões práticas para nós caminharmos para o fim. Primeira delas: Amnon é tomado de desejo. Então a aplicação é óbvia: controle o seu desejo e não ouça Jonadab. Jonadab é a serpente, que pode ser o seu próprio coração ou qualquer outro conselho ímpio que você tem recebido aí. E você é bombardeado de conselhos de Jonadab para facilitar e arquiteturar o plano de você obter o seu pecado. Expulse a serpente e controle o seu pecado. O problema é que você não consegue controlar o seu pecado. Ele é mais forte do que você. Ele dominou um anjo no céu, o próprio diabo, e ele está te dominando. Ele dominou um ser sem pecado chamado Adão e Eva.
e você já nasce nesse oceano de pecado. Você não consegue dominar o seu pecado. Como é que você faz isso? Você se rende a Cristo e Ele te dá a provisão de poder e graça, para que uma vez que o seu coração comece a se encher de iniquidade, aqueles pensamentos pecaminosos começam a te dominar, você tem recurso para dizer não. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 10. Com a tentação, Deus também dá o livramento, Ele também dá o escape. De novo, você não deve ao pecado, você não tem que obedecê-lo. Você tem agora uma nova natureza, se você está em Cristo, que te dá vitória contra o pecado. Quer ele seja qual for, não há pecado nenhum que seja maior do que a graça de Deus. E Paulo vai ter Romanos 5 e 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele pergunta: já viveu no pecado para que a graça se vencie? É o contrário. Como é que você vai viver no pecado se você morreu para o pecado? Porque nós que cremos em Cristo fomos batizados na morte de Cristo e ressuscitados com Ele, para usar o nosso corpo como instrumento de justiça e não como instrumento de iniquidade e de pecado. Aminon não tinha isso, Aminon não tinha o Espírito Santo, mas pela fé em graça você tem, se você de fato crê em Cristo. E Paulo vai dizer em Romanos 8: se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele, você não faz parte de Israel. Se você está ao ponto de cometer uma loucura em Israel, de cometer uma loucura na igreja, é porque você não faz parte da igreja, e você não tem o poder de dominar o seu pecado. Você não tem mesmo. Adivinha como vai acontecer? Você vai afundar cada dia que passa nessa água da morte que é o seu coração pecaminoso. Então domine o seu pecado e pare de ouvir Jonadab, todos os conselhos ímpios que você tem recebido. Diga não a ele. Segundo lugar, a gente aprende com essa passagem que amor nunca é omissão. A nossa concepção pecaminosa, distorcendo o que é amor, vai tender à omissão para preservar alguma relação. Mas na Escritura, de Gênesis, Apocalipse, especialmente em Provérbios, o amor nunca é omisso. Nunca é omisso. Talvez você esteja sendo omisso, como Davi foi aqui, com o seu marido. Você está vendo o seu marido pecar. Você sabe que aquele caminho que o seu marido está tomando, aquele lugar que ele está indo, está levando ele ao pecado, e você fica quieta. Você está vendo a sua esposa indo para o buraco. Você está vendo a sua esposa tomando más decisões, e você fica quieto. Isso é o oposto de amor. Na linguagem bíblica, você está exercendo ódio contra essa pessoa. Você está vendo seu filho pecar e você não o disciplina. A lógica do mundo é: isso é amor. Quando você deixa seu filho ser o que ele quiser ser. Na lógica bíblica, você está sendo um maldito omisso. Está fazendo o oposto de amar. O amor na Escritura, com toda a misericórdia e bondade, ele confronta. Porque o amor verdadeiro não deixa ir a pessoa para o buraco. O amor verdadeiro impede o abismo, a morte. Não propicia o pecado. O amor confronta. Por amor mesmo, para que a pessoa não morra. Porque se ela continuar assim, se você continuar onde você está, você vai morrer. Se o seu filho continuar assim, ele vai caminhar para a morte. E a sua prole vai padecer no lago de fogo. É isso que você quer, em nome do politicamente correto? De omissão? O amor é o oposto de omissão. Aprenda isso. Ame o seu marido. Ame a sua esposa, ao tal ponto de que você quer ver Cristo sendo formado no seu cônjuge. E para isso ser feito, você precisa sair da zona de conforto e confrontar.
com paciência e amor, mas confrontar. Em terceiro e último lugar, não escolha entre Davi e Absalão. Não escolha entre a omissão ou a vingança para com seu cônjuge, seus filhos ou qualquer pessoa. Essas não são as únicas opções. Ou você é omisso ou você se vinga. Ou você não faz nada ou você entra numa híbride de loucura. Existe um terceiro caminho que é o único, que é Cristo. Corra para Cristo. Perdoe, ame, sirva, se dedique, discipline os seus filhos, ame a sua esposa, morra por ela. Obedeça o seu marido enquanto ele está obedecendo e conduzindo-te na palavra de Deus. Quando seu marido se desviar da palavra de Deus, diga não a ele. Porque, meus irmãos e irmãos, para concluir, Cristo, em vez de abusar da sua noiva, como Amnon fez, que nem era noiva, ele morre pela sua noiva. Ele morre por nós. Ele não se aproveita de nós, porque ele não precisa de nada de nós, mas por livre escolha dele, ele vem e morre por nós. E em vez de trazer vergonha e luto sobre nós, Tamar, ele traz vida, honra e beleza para nós. O nosso Senhor Jesus, ao contrário de Absalão, que se vinga e derrama sangue para trazer alguma justiça errada ali, Cristo ele derrama o seu sangue por nós. Em vez de ele se vingar de nós, que éramos seus inimigos, ele sofre a vingança em nosso lugar. E ao contrário de Davi, ele não está dormindo no palácio no meio da tarde, e ele não está proporcionando o incesto, ele não está passivo, ele ativamente olhou para Jerusalém, foi até lá e morreu por nós. Meus irmãos e irmãs, nós somos Amnon. Cristo redime os piores pecadores. Corramos para Ele com fé. Amém? Senhor, o que diremos diante dessas coisas? Aquele que está cego para os seus próprios pecados, olhou com tanto desprezo para Amnon. Mas aqueles a que a sua graça e o espírito do convencimento do pecado abriu os olhos, nós vimos um espelho diante de nós. Tanto Davi em suas omissões, quanto Amnon em sua imoralidade, e Absalão em sua vingança, nós não somos a vítima do pecado, nós ativamente adoramos o pecado, mas a sua graça nos transforma, nos perdoa e nos purifica de toda essa imundícia que nós nos encontramos desde o nascimento, e nós te louvamos por isso. Mas o pecado é tão monstruoso que de fato há vítimas entre nós. Que o seu amor toque no coração das pessoas e restaure Tamar de uma condição de luto ininterrupto para a alegria indizível e cheia de glória de ser sua noiva. Restaure-nos, ó Deus, e abra os nossos olhos para que não haja Amnons predadores loucos no meio de Israel. Ajude-nos a criar nossos filhos o oposto do que Davi fez. Mas nós faremos igual, porque nós imitamos Davi e nós imitamos Adão. Mas o seu Espírito nos faz imitarmos a Cristo Jesus, que se entregou por nós. Ajude-nos em todas as coisas, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Então
Vou me render aos teus pés, vou me lançar.